Você está sentindo inveja de um grande amigo. Segundo a psicologia positiva, você deve aceitar essa emoção. O que a gente quer dizer com isso? Oi, eu sou Henrique Bueno, eu sou especialista em felicidade e felicidade corporativa, CEO e fundador do Robin Institute Brasil e estou aqui para te mostrar que felicidade é coisa séria. Se você ainda não me segue e se esse vídeo fizer sentido para você, eu peço que você não só comece a me seguir, mas compartilhe para que mais gente possa aproveitar esse conteúdo aqui, que é um prazer para mim continuar compartilhando toda semana, sempre um conteúdo novo. Veja, se você tem me acompanhado há mais tempo, você já me ouviu falar sobre o modelo SPIRE de felicidade e bem-estar integral. E já me ouviu dizer também que dentre as 5 dimensões do bem-estar integral, a dimensão emocional, o E do SPIRE, diz que indivíduos mais felizes, indivíduos mais felizes do ponto de vista emocional, são aqueles que aceitam todas as suas emoções e buscam ser mais positivos e resilientes. Eu vou falar depois sobre positividade e resiliência. Mas que história é essa de aceitar as minhas emoções? Eu devo, então, aceitar que eu estou com inveja de um amigo, com raiva de um filho? Pergunto a você. Imagina, talvez você tenha sido o irmão mais velho. Se você tem 2 filhos, o que a gente tende a falar para o filho mais velho quando ele sente raiva, ódio do irmãozinho mais novo? De novo, talvez você tenha filhos assim, ou talvez você tenha sido esse irmão mais velho, essa irmã mais velha. O que você tende, o que a gente tende a dizer para o irmão mais velho quando ele sente, portanto, ódio e raiva do irmão caçula? As respostas que eu escuto nas palestras que eu dou geralmente são: para com isso, menino. Que coisa feia sentir raiva do seu irmão. Onde já se viu? Ele é seu irmão. Concorda comigo? A gente tende a negar, a dizer que essa emoção não deve ser sentida. Agora pensa comigo. Imagina a seguinte história. Você pode imaginar nessa história o Brad Pitt ou você pode imaginar a Gisele Bündchen, tá bom? Você pode escolher quem você quiser. Imagina que depois de assistir esse conteúdo, você volta para sua casa. E eu estou imaginando que na sua casa, quando você abre a porta da casa, você vê a sua TV, o sofá está de costas para a porta e a TV assim na frente. Então você abre a porta, logo tem o sofá e a TV. E quando você abre a porta da sua casa, você dá de cara com a seguinte cena. Seu parceiro, sua parceira, atira colo no sofá vendo TV com o Brad Pitt ou com a Gisele Bündchen. Cabecinha coladinha assim, sabe, formando aquele coraçãozinho. E quando você abre a porta imaginando que vai ter uma correria dentro da casa e o seu parceiro, sua parceira tentando se explicar, ele ou ela olham para trás e diz o seguinte: amor, que bom que você chegou, eu não vi a hora de você chegar em casa porque eu tenho uma novidade incrível para te contar. Você não vai acreditar o que aconteceu hoje. Na hora do almoço, eu saí para almoçar naquele self-service que eu almoço sempre e olha quem eu encontrei na rua, a Gi, ou o Brad. Começamos a conversar, almoçamos juntos e olha, foi tão boa a conversa que eu decidi nem voltar para o trabalho à tarde. Continuamos conversando e sabe o que eu fiz? Mostrei a cidade inteira para ele e para ela. No final da tarde a gente começou a ficar com fome. Sabe aquele café que a gente vai todo final de semana? Aquele café que a gente adora, onde eu te pedi em casamento? Então, levei o Brad e a Gi para lá, tomamos um café e eu tenho uma notícia tão linda para te dar, tão incrível, amor. Nós nos apaixonamos. O Brad e a Gi não veio para cá preparado para isso, mas ele e ela decidiu morar com a gente. Não trouxe mala, não trouxe nada. Então, por enquanto, o Brad e a Gi vai usar suas roupas, eventualmente suas joias, suas maquiagens. Ela vai morar com a gente, ela vai sentar à mesa com a gente, ela vai dormir com a gente, claro, né, amor? E você sabe, ela ou ele, né? E você sabe, como ela ou ele acabou de chegar em casa, ainda conhece pouco da nossa estrutura, por enquanto, pelo menos uns 6 meses, vai, quem sabe 1 ano, eu vou ficar de conchinha com ela e com ele, tá bom? Mas amor, você vai amar a Gi ou o Brad. Minha pergunta pra você é a seguinte: o que você sentiria ao ouvir essa história? Mais ainda, essa história teria terminado ou algum objeto pesado e pontudo já teria voado na cabeça de alguém? Concorda comigo que essa história não teria nem começado direito? Que você sentiria uma raiva imensa? Concorda? Pois é.
A gente sai de casa, deixa o nosso primeiro filho, 2, 3 anos, com a avó, vai para a maternidade, onde a gente passa 3 dias. E a gente desce, volta para casa, tira do carro, do bebê conforto, aquele bebezinho desse tamanhinho. E quando tira do bebê conforto, eu já tirei 3, então eu sei bem como acontece, começa aquela gritaria, aquele grito de bebê estridente. E a gente mostra pro irmãozinho de 2 anos e fala: filho, este é o seu irmãozinho. Ele vai brincar com seus brinquedos, vai brincar feio, porque ele vai babar e vai quebrar tudo. Ele vai usar suas roupas, sabe aquele Crocs que você adora, que tem o símbolozinho do Darth Vader? Então, vai ficar para ele. Sabe o bercinho que você dorme, filho? Então, esse bercinho vai ficar agora para ele, você vai dormir na cama. E tem mais uma coisa que eu preciso te contar, filho. Como ele acabou de chegar, ele é novo na casa, ele vai passar o dia inteiro com a mamãe. Então você vai ter que dar conta com seu pai. Mas, filho, você vai amar o seu irmãozinho. E aí, quando o pobre do menino sentir raiva do irmãozinho porque o irmãozinho quebrou o brinquedo dele ou pegou aquele brinquedo de Natal que ele acabou de ganhar, o que a gente fala? Que coisa feia, menino. Veja, nós aprendemos a vida inteira a negar as emoções. Quanto mais eu nego uma emoção, mais eu ativo essa emoção. Que é a prova disso? Se eu pedisse a você, pelos próximos 30 dias, toda vez que você sentir uma emoção negativa, para você anotar o nome dessa emoção num pedaço de papel, eu prometo que ao final de 30 dias vai dar dó de ver a pobreza de vocabulário. A gente não sabe nem dar nome, porque a gente tende a fugir da emoção. E o que acontece quando eu fujo da emoção? Eu sinto inveja de um amigo porque ele, afinal de contas, recebeu a promoção que eu sonhava. Quando eu sinto inveja desse amigo, porque eu não devia sentir inveja, eu começo a sentir culpa, vergonha. E eu começo a ruminar essa inveja na minha cabeça, e ao invés de eu estar com inveja de um amigo porque conseguiu uma promoção que eu também queria, eu começo a pensar que eu sou uma pessoa invejosa. Isso cresce, cresce, cresce. Quanto mais eu nego uma emoção, mais eu ativo. O processo de construir mais bem-estar emocional começa com a aceitação das emoções negativas que certamente virão. É impossível viver uma vida mais feliz ignorando o fato de que na vida várias coisas ruins vão acontecer. Faz parte da experiência da vida. De novo, eu já disse isso várias vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Todos nós passamos pelos altos e baixos da vida. Então nós temos que aprender a lidar com as emoções negativas quando elas vêm. Inclusive o nome emoção negativa é só porque a gente gosta de classificar as coisas. Porque ela não é negativa, ela só é. Em outras palavras, as emoções são amorais. Nem boas, nem ruins. O que pode ser imoral é o que eu faço com ela. Eu posso, como pai, sentir raiva de um filho e ser um excelente pai mesmo assim. A escolha que eu faço, como eu ajo em relação ao filho quando eu estou com raiva, isso sim é que é importante. E aí eu vou ensinar para vocês, como afinal de contas o meu objetivo aqui é trazer ferramentas práticas, uma ferramenta muito prática, muito eficiente para você lidar com emoções negativas quando elas vierem. Vamos lá, é a ferramenta dos 4 P's. Toda vez, a partir de agora, que você sentir uma emoção negativa, raiva, inveja, qualquer uma que seja, eu quero que você lembre do primeiro P. Pausa. Pausa, respira fundo, lenta e profundamente umas 3 vezes. Se possível, vai para um lugar mais calmo. Enquanto você respira, tenta dar nome à emoção. Tenta localizar onde ela está no seu corpo. Sua mão está tremendo, suando, sua barriga está com borboletas, você está com o coração batendo rápido. O que você está sentindo? Começa a perceber como a emoção se comporta no seu corpo. E essa pausa é fundamental. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa conservar energia. Uma das formas dele conservar energia é criando reações rápidas numa parte dele chamada amígdala. A amígdala aqui no cérebro, ela cria reações instantâneas para eu não ter que pensar e não gastar energia. Então eu sinto raiva, eu vou e explodo com meu filho, ou com um parceiro, ou com um colega. Quando você se dá pausa, você começa a dar oportunidade para aquela informação ou aquela emoção sair da amígdala e vir para o córtex pré-frontal, que é o que me diferencia dos outros animais, o que me faz ter capacidade de ser mais racional. Depois da pausa, depois que você deu o nome à emoção, você vai pensar no segundo P. O segundo P é o maior legado do professor Tal Ben-Shahar para a psicologia positiva. Permissão para ser humano. Você vai repetir para você mesmo. O meu filho veio aqui e derrubou Todd no laptop que eu acabei de comprar.
eu tô sentindo uma raiva danada, minha mão tá tremendo. Eu me dei pausa, eu respirei fundo, eu sei que eu tô com raiva. Tá tudo bem. Eu não sou um péssimo pai por isso. Eu só sou humano. Eu acabei de comprar um laptop. A última coisa que eu queria era que caísse leite Toddy no teclado do meu laptop. Tá tudo bem, eu me permito ser humano. Não existe nada de errado em sentir raiva. Você vai perceber que só de fazer isso é muito provável que o peso dessa emoção já comece a reduzir. E olha, você pode fazer isso com o outro também, validando a emoção do outro, ao invés de julgar e de negar a emoção do outro. Ainda nesse processo, depois que você passa pelo segundo P, não adianta pular etapa não. Você tem que passar pelo segundo P, você começa a pensar no terceiro P. A informação já saiu daqui, já chegou no córtex pré-frontal, você já está mais calmo, mais calma. Você vai para o terceiro P. Perspectiva. Já senti raiva antes? Já. Já passou? Sim, passou. Quanto tempo demora para passar? O que essa raiva importa se comparado ao amor que eu tenho pelo meu filho? Esse laptop que eu comprei, quanto ele realmente custou? Quanto vai custar para arrumar? Quanto tempo eu vou demorar para consertar esse laptop? Qual é a oportunidade agora que eu tenho de ensinar alguma coisa importante para o meu filho sobre o cuidado com as coisas? Você respira, coloca em perspectiva e ao invés de você ficar ruminando aquela raiva, você amplia a sua perspectiva e vê mais. Percebe mais ao redor. Percebe o seu amor, por exemplo, como muito maior do que a raiva do seu filho. Ou, por exemplo, quando você está com inveja do seu amigo, você percebe que a sua amizade é muito maior que a inveja e que aquela posição que você não conseguiu, na próxima você vai conseguir porque você é capaz. Coloque em perspectiva, depois de se dar permissão para ser humano. Só depois que você fizer isso, você vai para o quarto P. O quarto P é a única coisa que as pessoas que têm mais inteligência emocional fazem. A gente acha que quem tem mais inteligência emocional controla ou não experimenta emoções negativas. Não! Quem tem mais inteligência emocional usa o quarto P como ninguém. O quarto P é plano. Pausei, respirei fundo, percebi uma raiva intensa. Me dei permissão para ser humano, porque faz parte da experiência da vida sentir raiva. E em perspectiva eu vi que, poxa, é meu filho, acontece, é uma criança, ele não tem controle, nem coordenação motora ainda o suficiente para segurar o copo. Eu talvez tivesse tomado mais cuidado e dado um copo que não derrubasse, aquele copo fechadinho para ele. Qual a melhor coisa que eu posso fazer agora? Talvez seja levar meu laptop para arrumar, talvez seja passear, fazer uma caminhada na natureza para que a minha raiva assuma um pouquinho. Talvez seja conversar com meu filho, dependendo da idade dele, para explicar para ele a importância de cuidar das coisas. Talvez seja comprar aquele copinho com tampinha para não acontecer de novo. Pessoas que têm mais inteligência emocional usam esse P com mais cuidado. Ao invés de deixar a amígdala te sequestrar e você reagir à emoção de um jeito que você já está acostumado e depois você vai pedir desculpa por ter agido assim, isso sim pode ser, de novo, imoral. De novo, a emoção não é. A emoção, ela simplesmente acontece. Quando você passa pelos 4 Ps e faz um plano positivo, construtivo, você começa a fazer escolhas melhores rumo a uma vida melhor. E tem mais. Só o fato de você se dar permissão para ser humano, de praticar autocompaixão, aceitar que a emoção existe e faz parte da vida, você começa a trazer mais leveza para a sua vida. Ao invés de ficar o tempo inteiro tentando fugir dela e se julgando e se culpando por sentir. Faz parte da experiência da vida sentir. Nós temos que aproveitar todas as emoções para entender o que elas significam. O medo nos diz alguma coisa, a tristeza nos diz alguma coisa, o que eu posso aprender com isso? Então, de novo, se você quer construir mais bem-estar emocional, comece aceitando todas as suas emoções e a prática dos 4 Ps é maravilhosa para isso. Mas tem uma última informação que eu tenho que passar. Você, como ser humano, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Que você não vai usar os 4 Ps. Você não vai usar. Você ouviu, você achou interessante, mas você não vai usar. Até que um dia, uma emoção muito intensa te acometer, uma emoção muito grande, uma raiva intensa. Aí você vai lembrar de mim, você vai lembrar desse vídeo e você vai resolver usar os 4 Ps. Sabe o que vai acontecer? Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos bons naquilo que a gente pratica. Treine seu cérebro. Acostume-se com os 4 Ps. Pratique no dia a dia com emoções simples. Pratique hoje, escreva sobre isso, reflita sobre isso. Amanhã e depois, com qualquer emoção, com pequenas emoções. Porque aí sim, no dia que você realmente precisar dos 4 Ps, isso vai estar mais pronto, mais preparado, mais
automático na sua cabeça para você conseguir praticar a ferramenta. Então meu convite, não deixa na gaveta, aplique, pratique a ferramenta a partir de agora. Eu convido você a usar essa ferramenta para começar já a construir uma vida de mais bem-estar e felicidade emocional.